Amigos, está começando mais um Folcloreando com Dorotheu Fagundes e seus convidados. Hoje temos duas figuras maravilhosas. Aliás, não que eu quero me exibir, os nossos convidados são todos maravilhosos. Cada um é especial dentro da sua especialidade. Nós temos aqui dois professores, dois palestrantes, um jornalista, outro advogado e o Silvio Lopes, conhecido do Rio Grande, do Brasil, homem de comunicação, que já passou praticamente pelas principais empresas de comunicação do Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, e que vai nos contar um pouco da sua história. Ele que nasceu lá onde o sol se inclina para dizer adeus. Eu não vou dizer onde é que é, porque vocês já sacaram, né? Uruguaiana. E, bueno, está aqui conosco também o prezado advogado, palestrante Jefferson Cardoso, que também vai nos trazer tudo sobre chimangos e maragatos, que é o tema da Semana Farroupilha, que começa amanhã, dia 14, e vai até o dia 20. Então nós vamos nos aprofundar nessa temática, porque realmente vale a pena traçarmos um paralelo do que aconteceu há 100 anos atrás e o que está acontecendo hoje. Mas aguardem, porque o nosso programa tem prosa, muita prosa, mas tem poesia, tem música. E a poesia que nós escolhemos para abrir nossos programas tem sido do grande Luiz Coronel, desde que esteve aqui conosco, desse livreto chamado A Epopeia dos Farrapos, com ilustração do Danúbio Gonçalves, um belo livro, onde o Coronel se esforça para poeticamente e de forma rimada contar a Revolução Farroupilha. E nesse programa 25, então, continuamos aqui, falamos na semana passada sobre os jornalistas que trabalharam na Revolução Farroupilha, sobre Zambicari, sobre Luigi Rossetti, e agora nós vamos dizer o verso do Luiz assim, sobre a Revolução Farroupilha, em 4 estrofes lindíssimas, a começar: estância se fez quartel, soldados, peões e gaudérios são armados combatentes que se postam contra o império. E também os guaranis, pós-reduções arrasadas, serão ágeis cavaleiros empunhando lança e espada. Forma-se então regimentos voluntários de freguesias e os escravos que lutavam por promessas de alforria. Com tão frágeis contingentes, a rebelião engatilha. Um povo se põe em armas. É a Revolução Farroupilha. Pois então é isso que nós, neste programa e nos outros, até que cheguemos no final do mês Farroupilha, que é o de setembro, vamos estar trazendo sempre esse enfoque histórico maravilhoso sobre esse levante que eu gosto de dizer muito, Silvio e Jefferson, de uma guerra que não teve fim, porque ficou marcado na mente de todos nós a ideia de republicanismo. A primeira nação a se constituir como republicana na América do Sul foi a República Rio-Grandense. E então esse ideal farrapo desenvolvido e projetado pelo iluminismo, e que nos deixa essa trilogia magnífica de liberdade, igualdade e humanidade, que nós perseguimos com democracia e as liberdades necessárias para que a gente vive do jeito que nós gostáramos de viver, ou queremos viver. Então, é por isso que eu gosto de dizer que esta é uma guerra que não teve fim. Teve uma paz honrosa de Poncho Verde, mas seus ideais, a sua força, o seu objetivo, a sua filosofia continua aí se renovando por essas gerações. Nós já estamos, quem sabe, na 30ª geração depois dos Farroupilhas, há 180 e pico de anos depois, e não podemos perder esse foco de que nós temos o direito de sermos livres para defender essa terra em que tu vives, da sede e da conquista de outras gentes, patrocinadas aqui por falsos brasileiros, por falsos gaúchos, por pessoas que não estão nem aí para que as liberdades sejam constituídas e garantidas. Esse é o nosso propósito. E o nosso folcloreano
trabalha dentro desse conjunto histórico que nos faz ir adiante. E, obviamente, os nossos convidados sempre estão linkados por essa condição histórica. E a música não podia ser outra, senão a afirmação da primeira Califórnia da canção nativa, que tem uma mensagem muito bonita, que eu ia deixar para o final, mas vou começar com ela agora já. Desejo contar ao pago como vejo e como sinto. Esse quadro que eles pinto eu copiei de outra parte, mas se é pobre como arte, valerá pela experiência. E quero que este meu verso de amor, de fé, de otimismo, seja um grito de civismo, e quando em cada consciência seja um grito de civismo, e quando em cada consciência a cavalo no minuano, nesse galope ligeiro, quero que corras faceiro, carregado de progresso, para ouvir no teu regresso que não bates tinta pera, que viste rindo contente o nascer da nova gente, soberano independente, marcando uma nova era, soberano independente, marcando uma nova era. Que do litoral às serras, que das fronteiras missões, tu tocaste corações, como pai velho andarilho, como mãe que embala um filho, de nobre estirpe gentil, que processe com o tempo, visse onde quer que se ande, hoje é tempo de Rio Grande, sempre é hora de Brasil, hoje é tempo de Rio Grande, sempre é hora de Brasil. Quanto mais tempo se vive, mais tiramos conclusões. Se somarmos as ações, o trabalho pensa bem. Se diariar medo um amém, e alguém nos cala profundo, havendo muita paciência, fé, esperança, respeito, veremos que desse jeito dá pátria pra todo mundo. Veremos que desse jeito dá pátria pra todo mundo. Que do litoral às serras, que das fronteiras missões, tu tocaste corações, como pai velho andarilho, como mãe que embala um filho, de nova estirpe gentil, que processe com o tempo, vicie onde quer que se ande, hoje é tempo de Rio Grande, sempre é hora de Brasil, hoje é tempo de Rio Grande, sempre é hora de Brasil, hoje é tempo de Rio Grande, sempre é hora de Brasil, hoje é tempo de Rio Grande, sempre é hora de Brasil. Então tu acha que é tempo de Rio Grande e é hora de Brasil? Ou não? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Como sugere a letra aqui do João Machado e música do Júlio Machado da Silva Filho, aqueles que fizeram o Guri, essa obra que vocês todos conhecem, é o autor dessa afirmação, primeira Califórnia na canção nativa do Rio Grande do Sul, 1971, num tema que é o meu ponto, Silva, atualizado. Eu tinha 20 anos, cara, 71. Eu tinha um pouco menos. Pois é. Falaste uma eu tinha 11. Doroteu, falaste uma coisa que é fundamental para nós, que é o seguinte, o Rio Grande, as nossas tradições, né? Mas basicamente parabéns, não só pela música, tu é um cara expert nisso, mas sobretudo pelo discernimento de, neste momento, nós reafirmarmos a nossa tradição, que é da natureza humana, das liberdades. Perfeito. Nós corremos no Brasil sério risco de perdê-las, e se perdemos, jamais a recuperaremos. Me agrada dizer muito que eu não sou nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, eu sou do direito. Aqui temos um professor, né? Pós-graduado em direito, o que nós temos a afirmar a respeito desse propósito? Olha, Dorotel, primeiro eu gostaria de dar boa noite aos nossos ouvintes, nossos amigos, e dizer que é uma satisfação estar aqui no teu programa. Eu já acompanho pela internet
e acho que nós vivemos um dos momentos mais difíceis da história do Brasil. Um governo, um momento do país onde os nossos ideais republicanos, eles foram simplesmente descartados. As nossas regras constitucionais, eu fiz pós-graduação em Direito Constitucional e ao final do meu curso de Direito Constitucional, eu olhei para a prova e digo assim, se eu responder exatamente o que diz a Constituição, eu tiro 10 na prova, mas não vou acertar uma questão perante o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal vai contrariar todas as minhas questões. Ou seja, é uma matéria que eu não posso defender num plenário esses direitos, porque se entende diferente a coisa. Deve ser alienáveis, né? Fica muito difícil, fica difícil trabalhar com direito constitucional. As cortes de sobreposição, elas, que são as cortes de Brasília, elas realmente traem os nossos direitos. Vamos dizer uma grinhagem aqui no Bunfa, né? Estão noutra live, né? No outro espaço. Tchê, me conta, tu é da onde? Outra nuvem, que eles chamam. Outra nuvem, né? Então, Tchê, eu era... Outra vibe. outra vibe. Tchê, eu era para ser natural de Uruguaiana. Querendo se exibir, né? É a nossa casa aqui, pô. Meu pai era delegado... Na frente de nós não dá, né? Não dá, né? Vou revelar a verdade aqui, né? Eu nasci em 63. Nessa época, meu pai era delegado em Uruguaiana e... Delegado Magaldi. Delegado Magaldi. E eu... quando a minha mãe estava para ganhar o rebento aqui, o pai trouxe ela para Porto Alegre só para nascer. Nasci na Beneficência Portuguesa e voltei para Uruguaiana. Tem medo do Santo Antônio lá do Tarragona, né, tio? Isso aí. Aí eu voltei para Uruguaiana, depois para Livramento, depois para Rio Grande e depois Porto Alegre. Hoje resido em Viamão. Certo. E tu te formaste aonde? Eu me formei em Direito na Ritter dos Reis. Fomos colegas, então. Fomos colegas. Em épocas diferentes. Em épocas diferentes. Tu chegou a ser aluno do Luiz Coronel? Não fui. Não chegou. Eu fui aluno lá durante os 5 anos de faculdade e... depois eu fiz pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal na Faculdade de DC. Depois fiz pós-graduação na FAMART em Direito Constitucional e fiz pós-graduação também em História do Brasil, que bem, aonde eu me identifico muito com duas coisas da história, né? Os meus trabalhos de pesquisa em História do Brasil foi diretamente dentro das revoluções do Rio Grande. As nossas 3 revoluções. A Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos. É uma revolução que virou guerra, porque enquanto era os gaúchos contra o Império, brasileiros contra brasileiros, logo lá no começo, em 35, depois que o Neto declara proclama a República, né? Passa a ser guerra, porque aí são 2 países peleando. Então essa que é a diferença da revolução. É uma revolução que virou guerra e que não teve fim. A revolução é quando tu quer mudar o status quo. A guerra é quando um país contra outro. Aí passou a ser um país contra outro, já reconhecido pela Argentina, depois logo pelos Estados Unidos, e aí, aí não era mais uma revolução, era a guerra dos farrapos. Mas o nosso tema aqui nos remete àquele processo, na tua sequência tu viria então depois para... falando inclusive que é interessante, um parênteses, né? Que foi o período antes da Revolução Farroupilha, as encrencas da coroa portuguesa, defendendo esse território que era espanhol, dos próprios espanhóis, né, que queriam retomá-los. Né? Então houve muito enfrentamento aí, envolvendo a nossa gente. Quer dizer, o começo da nossa gauchada, né, a forma belicosa do nosso gaúcho vem justamente em virtude daqueles momentos, né, das invasões, entre aspas,
dos espanhóis, que a rigor estavam no seu território, nós é que estávamos a província avançando o território. Cisplatina, né? Exatamente. Bueno, e aí depois temos então 35, 93 e 23. E tu diz então que 23 é uma consequência de 93? Sem dúvida, Dorotel. O 93 foi uma revolução que não terminou nada bem. Foi uma revolução que iniciou em 1893 com Júlio de Castilhos, né? E do outro lado eram dois partidos, o Partido Republicano e o Partido Federalista, né? E em 1891 foi o Júlio de Castilhos outorgou uma Constituição estadual, concentrando todo o poder na mão do Executivo. Chegou um ponto que o Legislativo ele só fazia prestação de contas, né? Então, com a concentração de poder na mão do Júlio, o Gaspar Silveira Martins, ele se posicionou contra isso. Por 2 anos discutiram essa questão e acabou que não se chegou a um denominador comum com o Júlio. O Júlio manteve essa posição e os correligionários do Gaspar Silveira Martins iniciaram uma revolução lá em me esqueci o nome da cidade. Mas daqui a pouco vem. Daqui a pouco ela vem, né? Em Passo Fundo, tá. Terra do Teixeirinha, como é que eu vou esquecer, né? Não é Terra do Teixeirinha, Teixeirinha é de Exato, Rolante. ele cresceu, de Rolante, cresceu, doutor Teixeirinha, né? Do Passo Fundo, com todos os grandes méritos, né? Mas e aí... manter a verdade dos fatos. É verdade. E aí se iniciou essa revolução, inclusive lá, com o apoio do Gumercindo Saraiva, do Joca Tavares, Zeca Tavares. O Gumercindo, ele vivia no Uruguai, né? Eu achava que eu era federalista, né? Mas eu sou republicano, então, a rigor, se nós formos nos remeter a 93, eu estaria do lado dos republicanos. Exatamente. Né? Agora, isso me vem a seguinte questão, Silvio, que o problema do ser humano, aliás, o problema dos regimes não é o tipo de regime, não é a ideologia que está no poder, são os homens. Porque tu pode ter, num poder republicano, homens maus. Exatamente. E tu pode ter num poder socialista, homens bons. E a aplicação do regime que é a grande questão. Doutor, tu me coloca uma coisa interessante que é o seguinte, eu sempre defendi o seguinte, eu como professor de História do Pensamento Econômico, eu vejo da seguinte maneira, nós há muitos anos deixamos para trás e hoje, até hoje, né, esse termo, ele é de certa maneira mal visto pela sociedade, ideologia. Certo. O que é ideologia? O termo ideologia, ele nasceu com a Revolução Francesa, de um filósofo francês chamado Antoine de Tracy. Esse cara criou esse termo ideologia para quê? Para que esse termo ele fosse a denominação de filosofias, formas de vida, modelos, blá, blá, blá. Perfeito, modelo. Tá? Então, como nós nos colocamos muito em cima das pessoas, nós esquecemos o que está por trás da ideologia que essa pessoa está procedendo. Qual é a ideologia que ele abraça? Tudo bem, por exemplo, a ideologia de esquerda, a ideologia de direita, progressista, conservadora. O que uma representa e o que outra representa? Não quer dizer que quem esteja na ideologia progressista de esquerda, vá no governo fazer aquilo que ele prometeu. Perfeito. Como quem está na ideologia de direita, ou conservadora, defender aquilo que defende. E aí entra o problema do ser humano. Sim, coloca. Exatamente isso aí. Quer dizer, o problema não é o modelo, o problema é o ser humano que está aplicando, né, aquele regime. Bom, Dorotel, mas tu sabe que os chimangos, sempre durante todo esse período, foram eles que governaram. Os maragatos nunca governaram o Estado. Sempre o governo foi chimango. Aí o pessoal diz, os chimangos são ditadores, são isso, são aquilo. Mas será que se os maragatos estivessem no poder, eles não fariam a mesma coisa? É a questão do ser humano. É a sustentabilidade do poder. O cara quer o poder de preferência, tudo pelo poder. Decentemente. Se não der, nós apelamos para ignorância. E é o que as pessoas fazem, né? Então, não, nós vamos ficar aqui, né? E azar. É nós que somos melhores do que os outros. Se tu for não respeitam a democracia. Né? Porque se respeitassem a democracia, já em 23, nós tivemos o tempo que os mortos votavam,
e governávamos vivos até nas eleições, como diz a Colorada, que nós daqui a pouco vamos cantar, né? Não teríamos esse problema. Quem sabe o Brasil tinha ganho as eleições, de fato mesmo, né? E os votos a cabresto, etc, etc, todas aquelas questões. Aliás, estamos vivendo uma situação muito parecida. Analogicamente, né? Bem interessante. Maquininhas do Butão e Bangladesh, né? Isso aí, né? Produtoras de voto, tu sabe que o Stalin, quando eu estudei muito a Revolução Russa, acho que nada no mundo foi igual depois de 1917, depois da Revolução Russa. Era uma revolução que ocorre dentro da Primeira Guerra Mundial, de 1914, e... Até se confunde muito com ela. Né? Isso, e o Stalin dizia, não importa quem vota, importante é quem conta os votos. Sempre foi assim, uma pena. Bom, mas voltando então para 23. Aí temos então o que chamaram de chimangos, que chamaram de maragatos, né, que na verdade são os revolucionários e o governo, né, os opcionistas de Borges de Medeiros. Bueno, o Borges de Medeiros, depois que terminou a Revolução de 93, logo em seguida o Júlio de Castilhos morreu, né, problema de pulmão, fumava demais, e passou... Pitava muito. Né? Pitava demais, diz que pitava até no hospital. Deus o livre. E quem é que quer dizer para ele que não? Quem é que proibiu o Quem é que proibiu o Quem é que quer desafiar o cara, né? E dizer pro Nero, não fuma. Não fuma. Iam trazer o braseiro lá para ele acender o palheiro. Aí o Júlio de Castilhos passou o poder para o Borges de Medeiros. Né? E o Borges de Medeiros, ele foi se mantendo no poder, foi se reelegendo através dessa situação de voto de cabresto e a contagem dos votos feito por uma comissão de parlamentares. Ele se reelegeu por 4 vezes e teve a eleição em novembro de 22. Nesta eleição, em novembro foi feita a eleição e começaram a contagem dos votos e terminaram a contagem dos votos dia 16 de janeiro de 1923. E deu 104 mil votos, né, para o Borges de Medeiros. Sim. E 32 mil para o Assis Brasil. Né? E o Assis Brasil precisava de 34 mil votos. Então, olha, aqui que foi o problema. Teve mais votos, provavelmente, se ele tivesse 34 mil, ele tinha sido eleito. Faltou 2 mil votos. Olha quanta mexida. Quanta trampa não houve. Pelo amor de Deus. Bueno, mas vamos dar uma pausa aqui, então você já sabe, né? Assis Brasil, 32 mil votos, e Borges, 104 mil. E aí, por que se o Assis Brasil tivesse 35 mil votos, teria ganho, ele vai explicar depois. Tchê, tu veio a Fúria Uruguaiana em 1967. 67. Lá no Moinho de Ventos? Não, lá no Moinho de Ventos, não, lá no Santo Antônio? Ou fosse parido em casa? Não, em casa. Aquele tempo era em casa, né? Naquele tempo 67. Minha mãe teve 9 filhos. Só a última que foi no 47, tu foste parido. Eu vim, sim, porque eu nasci em 51. Ah, 51. Parido em casa. E veio para cá? Em 67 para cá. Eu vim com 16 anos. Tinha 16 anos. 16 anos. Tinha estudado no Colégio União lá ou não? Não, lá foi no Dom Hermeto. Morava na frente do Dom Hermeto, na 7 de setembro ali. Que coisa. Perto da cooperativa de Sobradinho que tem na 7 de setembro, na frente, ele morava ali do lado. Ah, que maravilha. Aí vim para cá e tal, fui direto no Julinho, né? Meu pai era militar e tal. E então tinha aquele negócio de reserva de vaga. Sim. Chego no Julinho lá com a diretora e diz, olha aqui, ó. Eu tenho que ver a vaga, mas não tenho. Então vou trazer uma cadeira dali do lado da sala, vou botar aqui, tu vai assistir aula. E começou a minha carreira em Porto Alegre, né, com o Julinho. Júlio de Castilhos, naquele tempo, que era uma escola que não doutrinava, sou que Juliano também. Ensinava, né? Ensinava. Eu me formei no segundo ano do segundo grau no Julinho. Recebi o diploma, mas não como aluno no Julinho. Meu pai foi no Julinho. Hoje, alguns cursos de pré-vestibular, eu me lembro que o Clóvis Duarte, muito meu amigo e tal, né, tinha o IPV, e eles se jactanciavam de dizer assim, olha, nós aprovamos 90% de... O Julinho era 100% do vestibular. Que maravilha. Estudava, era 100%. Passa espetáculo. Bueno, e aí tu sai do Júlio e faz o quê? Bom, aí é o seguinte, eu no Júlio de Castilhos tinha um camarada que era meu professor, ele era presidente do Cruzeiro. Eu andei, através do meu tio, Ere Garibotti, que era diretor do Internacional, no Juvenil do Internacional, ainda nos Eucaliptos. Eu tinha lá 16 anos, 17 anos. E esse professor disse assim, Silvio, tu tá lá nos Juvenis do Inter, eu quero te levar para o Cruzeiro. Aí foi jogar no Cruzeiro.
lá que tinha Bido, Bill, Cará era o treinador e tal, o Silveira, o Hofmeister era o presidente. Isso em 70, e tal. né? 70. Rubens Hofmeister. Rubens Hofmeister era o presidente, ele ia a todos os treinos lá, o Ortuño já jogava lá e tal. Enfim, aí comecei a minha carreira de jogador, joguei lá, depois joguei no Aimoré e tive um problema de lesão na coxa, passei no vestibular e acabei com o futebol. Aí dá chance de passar no Vestibular Aí que tá o negócio, eu fiz o vestibular na Unicinos para arquitetura. Aí eu comecei a fazer arquitetura e o meu irmão trabalhava na Zero Hora, Fernando, diagramador. E ele saiu e disse, Silvio, tu não quer trabalhar na Zero Hora? Fui para Zero Hora, fui diagramação lá 6 meses. E aí o Diário de Notícias, Luiz Carlos Vaz, precisava de um diagramador no Diário de Notícias. Silvio, tu tá pro Diário, tu vai para a TV Piratini, para a Rádio Farroupilha, fui para lá. E aí começou a minha carreira. Enveredou pro lado da comunicação. mídia. Aí eu digo assim, bom, aí comecei a fazer jornalismo e depois economia, porque aí eu quero ser comentarista econômico. A Ana Amélia estava começando na RBS TV, e aí eu tirei o curso de economia, fui pós-graduado, mestrado na Fundação Getúlio Vargas, tirei o curso na Unicinos. Tá? E aí, na verdade, é o seguinte, aí começou, como jornalista, nós somos como médicos. Eu trabalho em vários jornais, né? Aí o jornal O Globo precisava de um repórter e os caras me conheciam, me chamaram, fui no Rio, acertei lá e tal. O repórter do Globo, fiquei um tempo lá, fiz um estágio em São Paulo, Rio e tal. Viajei pelo Brasil no Globo e fui destacado para ser repórter do Globo aqui na região sul do Brasil. Cara, eu tinha até pouco tempo atrás lá um Telex, naquele tempo era Telex, sim, do Roberto Marinho, que ele era cavaleiro, aqueles cavalo, como é que chama? Hipismo. Ele era tarado por hipismo. E tinha um cara que vinha para cá, vinha se apresentar, e quando ele vinha, o Roberto Marinho me mandava, eu tinha lá o Telex dele, Silvio, por favor, faz uma entrevista para Roberto Marinho. Diretor da Rede Globo depois. Aí foi o Jornal do Brasil, o Estado de São Paulo e tal, aí foi minha carreira. E aqui, aí eu, o Diário de Notícias, depois o Jornal do Comércio, Caldas Júnior, Rádio Guaíba, Correio do Povo e tal. Tive durante 15 anos coluna no Jornal do Comércio, a coluna É o Seguinte, fazia muita repercussão, tinha muita repercussão, mas é o problema que nós vivemos hoje. Tu é de muita opinião, naquela época não era tanta coisa, verdade. Mas tu dá opinião num estado como o Rio Grande do Sul, no Brasil hoje é pior, hoje tu não pode abrir a boca, né? Mas naquele tempo tinha algumas restrições e os caras de peso sempre pediam a tua cabeça, isso é o problema. Mas aqui não tem restrições, eu sei. É liberdade total, né? Graças a Deus. Inclusive, a gente vai tipo até cantar, Revista Oeste, assim. Até Colorado nós vamos cantar aqui, que é assim, do Mário Barbara Dornelles, ó. Dentro do tema P23. De bom corte, olha o medo na garganta, o talho certo e a morte no sangue que se levanta. Onde havia um lenço branco, brota um rubro de sol pôr. Se o lenço era colorado, o novo é da mesma cor. Quem mata chamam bandido, quem morre chamam herói. O fio que dói em quem morre, na mão que abate não dói. Na mão que abate não dói. Na mão que abate e não dói. Era no tempo das revolução, das guerras bravas de irmão contra irmão, do lenço branco contra o lenço colorado, do mercenário contratado a patacão. Era no tempo que o inimigo não se popa, prisioneiro era defunto, e se não fosse era exceção. Botavam neles a gravata colorada, que era o nome da degola nesses tempos de leão. Olha a faca de bom corte, olha o medo na garganta, o
atalho certo e a morte no sangue que se levanta, onde havia um lenço branco, brota um rubro de sol pôr. Se o lenço era colorado, o novo é da mesma cor. Quem mata chama um bandido, quem morre chama um herói. O fio que dói em quem morre, na mão que abate não dói. Na mão que abate não dói, na mão que abate e não dói. Olha a faca de bom corte. É isso, o Silva Rilo e o Barbará trazem de forma espetacular esse quadro que tu vinha contando aí, né, dos Chimangos e Maragatos. Exatamente, me pediu para explicar por que o Borges fez 104 mil votos e o... Exatamente, e o Assis 32, 32. E se o Assis tivesse 35, seria ele. Com 34. Com 34? Com 34 ele tinha. Por quê? Porque como podia fazer o voto a cabresto, e o voto não era secreto, o voto era a descoberto. Era declarado. Era declarado. Então eu chegava, deixa o pessoal entender, eu chegava na urna ali, ou na frente da mesa, sei lá, o colégio, não sei como é que chamava. Então, eu voto no Assis. O outro lado, não, eu voto no Borges, era assim? Exatamente. Que apresentava. Mas ele vinha lá, o estanceiro com 59 peão, e dizia, olha aqui, ó. Todos aqui teu voto nesse. Seu voto aqui. Então, Quero ver quem vai votar. Meu rebanho aqui, ó. Ele tinha que dizer em quem ele vai votar e assinar. Por isso que o patrão estancieiro ensinava, não alfabetizava, ele só ensinava o peão a escrever o nome, que era para poder assinar a ata de votação. E aí depois os votos iam para contagem. Com essa decisão o Borges de Medeiros continuou no governo, se iniciou a Revolução Federalista. A posse do Borges era dia 25 de janeiro. Federalista não. Desculpe, falei federalista? Federalista. Não, a Revolução Assisista. Assisista. Tá. Quer dizer, o Assis, então, olha, vamos virar os arreios, porque o Assis parece que saiu, foi lá para o Rio de Janeiro conversar com o presidente. Foi. E o presidente disse, não, eu não me meto nessa peleia, isso é coisa de vocês. Vocês resolvam, né? Porque aqui temos um professor de Direito Constitucional, parece que a nossa Constituição, à época, não permitia a intervenção federal nos estados ou nas províncias, não sei como é que era. Exatamente, e o presidente decidiu que ele ia só jogar nas 4 linhas. Olhar, só ficar olhando. Não, eu jogo só nas 4 linhas. Isso dá problema, jogar nas 4 linhas. Mas ele... Positivo ou negativo? Ele decidiu jogar nas 4 linhas e disse, a Constituição não me permite intervir. Então, iniciou-se a Revolução, começou ali tem que lembrar que o Rio Grande do Sul na época tinha poucos municípios, né, no chamado de intendência na época, e aí fizeram um início de revolução e a Brigada Militar vinha, era apoiada, era do Borges, Sim, era do Borges, né, era do governo. A Brigada Militar era de quem mandasse, estava no governo. Exatamente, e ele foi sustentando, até que surgiram pessoas militares que realmente apoiaram. Foram 5 militares, mas eu destaco aí o Zeca Neto, na região do Pampa. Sim. E em Rosário eu destaco o Leão do Caverá, o Honório Lemes. Por que eles chamavam de Leão do Caverá? O Caverá é uma região em Rosário de montanhas, é uma região muito bonita, recomendo quem for para aquela região conhecer a região do Caverá. Ali o Honório Lemes ganhou todas as batalhas que ele disputou ali. Ele só não ganhou quando foi invadir Uruguaiana. Não, lá não deixamos. Lá quem protegia Uruguaiana era Flores da Cunha. Flores que era o intendente do Uruguaiana. E se tornaram tão notórios, o Flores da Cunha
como o representante, o estrategista militar dos chimangos, e o Honório Lemes representando os maragatos. Lá o Honório Lemes vai à Uruguaiana, o Flores da Cunha mantém Uruguaiana e avança em direção às tropas. Ele faz o cerco uruguaiano mas não consegue entrar. Mas aí termina, ou alguns se entregaram, outros fugiram. O Honório Lemes fugiu pela região do Alegrete, foi para a fronteira, né? E só voltou para o Brasil muito depois de terminada a Revolução, muito depois. E a peleia da Ponte do Ibirapuitã foi mais ou menos nessa sequência? Me dá um minuto só que eu quero me lembrar o pessoal aí que o nosso programa tem o prestígio cultural dos vinhos Lanceiro Negro, sabor da história gaúcha nos restaurantes e supermercados que também vendem cultura. Vinho que tomavam os revolucionários. Já estamos aqui fazendo uma alusão, né? Que a Serra Gaúcha produz as melhores uvas para vinho, todo mundo já sabe. Mas a Merello e Companhia mandou produzir vindo de lá, os vinhos Lanceiro Negro, Cabernet Sauvignon, Merlot e esta joia que é a Espumante. Então, vinhos Lanceiro Negro, sabor da história gaúcha nos melhores supermercados, restaurantes e bares do nosso estado. E, então, vinhos Lanceiro Negro, Werneck Imóveis Rurais de Viamão, é o nosso tropeiro de Viamão, 50 anos fazendo compra, venda de sítio, chácaras, estâncias, em todo o Rio Grande e pelo Brasil. Entra aí no site www.werneck Imóveis Rurais e saiba tudo e aposte nessa ideia profissional de alto nível. Produtos artesanais Cavaleiros Farroupilhas. As facas Cavaleiro Farroupilhas numeradas, certificadas para as novas gerações. As cachaças Cavaleiro Farroupilha. Esse aqui vai tomar essa, esse aqui vai tomar essa, eu vou tomar essa pequenininha aqui. Mas no final do programa, né? Que é brincadeira. Lá em Uruguaiana nós essa aqui na de canivete. Eu estou levando bem a sério. Essa aqui é canivete lá em Uruguaiana. Essa aqui é aqui da Fermata, onde nós estamos. A Fermata tem lá embaixo, está vendendo mais que pastel em cancha de carreira. Uma caipira fantástica. Essa aqui é envelhecida em barril de louro do Alambique Miller de Vera Cruz. Produção exclusiva. Então, produção artesanal exclusiva, tanto das facas quanto da cachaça. E também as churrasquitas. Que é a churrasqueira Cavaleiro Farroupilha, portátil, maravilhosa, que assa até 5 quilos de carne com 1 quilo de carvão. O carvão está mais caro do que a carne, né? Então, aproveita a churrasquita dos Cavaleiros Farroupilhas. Esses produtos, bem como o livro Agenda Gaúcha 2023, que ainda tem alguns números com a história da erva mate e do chimarrão, já está chegando aí a 2024, que vou falar depois. Vocês podem adquirir pelo telefone código de área 51, número 995.565.556. É só pedir e leva, sem problema nenhum. Então, dito isso, voltemos ao tema, né? Porque eu estava me esquecendo do nosso patrocinador. Estava tão bonita a prosa aqui que eu esqueci. Não pode. Aí chegou o professor da PUC aqui, nosso querido amigo, que sempre está aqui conosco, nosso ouvinte, cativo. Aliás, aquela poltrona ali é dele, né? Ninguém utiliza. Né? Professor Abdon Barreto Filho, né? Está aqui conosco. E tu sabe, até fazendo um parênteses aqui, eu vou levar uma cachaça dessa, sabe para onde? Não. Para onde eu vou sair daqui, eu vou pro Parque da Harmonia, pro Piquete da Cavalhada. Bah, que maravilha! Que me colocou. Tu sabe que o Piquete da Cavalhada, ele foi fundado em 93 por um grupo de amigos de cavalarianos ali. Eu logo em seguida me aquerencei com a gurizada e o nosso patrão na época, o Bonato, sim, é uma pessoa que conhece profundamente história. Ele foi uma referência. O Bonato usa a faca 29 dos Cavaleiros Farroupilha, tá? Essa aqui é 01. Opa. É a minha, né? E
através de conversas minha com o Bonato, eu fui me interessando e acabei fazendo pós-graduação e pesquisando, e hoje uma das coisas que eu mais estudo são as coisas do Rio Grande, E foi influenciado... Foi lá na semana passada que tu fizesse a palestra Sim. Chimangos e Maragatos, que é o tema da Semana Farroupilha, que é todos os piquetes são obrigados a apresentar algo nesse Exato. sentido. E o principal é que o nosso público-alvo lá na palestra eram crianças de quarta e quinta série de colégio público. Que maravilha, né? que maravilha. A professora Transportado deles... pelo pessoal do piquete. Que maravilha. Exatamente. Estava lá gurizada. Eu fui lá também assistir, gostei muito, por isso trouxe Inclusive sugeri, né, o Jefferson. já sugeri lá na Câmara de Vereadores, né, para a vereadora Fernanda Bart, que fosse incluído na grade curricular das crianças a história do Rio Grande do Sul. Aliás, essa é uma peleia antiguíssima. Antiguíssima. Vou te dar, inclusive, Já me data. disseram que eu estou comprando uma briga... Não, excelente, e somos companheiros, porque é uma barbaridade. As nossas escolas públicas, municipais, estaduais, né, não estudarem a nossa cultura regional. Quer dizer, a temática vem, às vezes, mandado goela abaixo pelo MEC, e vão estudar aqui regionalismo do Nordeste, e não estudam o nosso regionalismo. Do ponto de vista cultural, em geral. Eu me lembro perfeitamente que ali, na Ritter dos Reis, nós debatimos com a professora de ensino de literatura e produção textual. Eu disse uma vez para ela: professora, por que todas as obras que a senhora colocou aí para a gente fazer uma análise e escrever sobre elas são de autores do Nordeste? Não, por acaso não tem aqui gente que escreve? Perguntei para ela. Ela sabe, não tinha me dado conta disso. Eu disse: mas então vamos começar a estudar. Eu lhe dou uma lista aqui de grandes literatos nossos, né, que tem obras maravilhosas que podem ser estudadas e entendidas melhores ainda. Mas não, estamos estudando lá textos nada contra os nordestinos, pelo contrário, né, amo a cultura regional de todo o Brasil. Agora, não, aí você, Gilberto Gil, não sei quem mais, mas vem cá, por acaso aqui não tem quem escreva, né? Então, esse é um alerta. Então tem que começar lá na escola. Então tá certo a tua peleia, porque isso aqui começa desde 1947, quando os guris do Júlio de Castilho criaram um movimento tradicionalista gaúcho, e logo a seguir que criou Asas, lá na década de 50, já o Barbosa Lessa, o Paixão Cortes e o Glauco Saraiva tentavam incutir no ensino estadual o estudo das nossas coisas, da nossa história e do nosso regionalismo cultural, e não conseguiram. O Nico Fagundes morreu e não conseguiu, né? Então tu estás aí, tomara que tu consigas antes de morrer, né? Porque é brincadeira. Essa nossa representatividade aí política nesse ponto de vista é detestável também, né? Mas enfim, desculpe essa parte. Voltando então ao nosso tema ali do porquê que só precisava de 32 mil votos, porque como o voto era descoberto, tu tinha que declarar o voto, e é meio perigoso tu declarar o voto contrário a quem tem poder, né? Quem é o favorito e está no poder. Tá no poder, né? Então foi aí que nasceu o tal do voto secreto, do quociente eleitoral. Quem estava concorrendo à reeleição tinha que fazer 75% dos votos. E quem concorria pela oposição, com 25% dos votos se elegia. Tu vê que inteligente isso? Porque se ele tivesse todos os votos aqueles, é sinal que ele realmente estava vendo um bom governo, né? Então não dava... é muito interessante isso. Bueno, isso acabou depois, quando teve a paz, né, que foi tratada na residência do Assis Brasil, no Castelo de Pedras Altas, né, reunidos os representantes Chimangos, os representantes Maragatos, e mais o ministro da Guerra, sim, o presidente da República, e lá ficou decidido algumas regras, e o Assis Brasil fez um pronunciamento aos Maragatos dizendo que esses foram os termos que nós chegamos em comum acordo. Se vocês concordam, eu vou assinar o termo. Se vocês não concordam, eu me retiro
e vocês continuam a revolução por conta própria. Nessa situação e sem apoio Tá, do então, governo federal... E o que queria, então, o Assis Brasil? Qual foi as Os colocações termos. os termos? Exato. Primeiro... Bom, atenção, pessoal, como é que terminou essa peleia, essa encrenca? Se acertaram em quê? Bom, os maragatos pelearam com os chimangos porque diziam que os chimangos corromperam as eleições. Então, bueno, depois ficaram um ano peleando e aí resolveram se acertar. Como é que se acertaram? Decidiram que, como Borges de Medeiros ganhou a eleição, ele cumpriria o seu mandato. Porém, ele ficava extinto o Instituto da Reeleição. Ele não poderia concorrer mais. Ele teria que indicar alguém. O candidato a vice-governador também tinha que ser votado. Porque antes tu elegia o governador e depois de eleito ele escolhia o seu vice. Era um cargo. Agora não. E aí nós poderíamos ter um chimango presidente da província e um maragato vice e vice-versa, né? E o mais importante de tudo era a anistia de todos os que lutaram, todo mundo que peleou. E aí, sem poder se reeleger, em 1927, né, na eleição seguinte, o Borges de Medeiros indica o seu candidato. E ele indicou um cidadão chamado Getúlio Dornelles Vargas. O Getúlio Dornelles Vargas, ele era um cara, ele era positivista, ele era chimango, usava lenço branco, mas ele era pecuarista também. E por ser pecuarista, ele transitava bem entre os maragatos. Tanto que os maragatos não apresentaram candidato de oposição. O Getúlio Vargas se elegeu, ele foi aclamado presidente da República de São Pedro do Rio Grande do Sul. Da República não, da província. A província, né? Da província de São Pedro. Os estados eram províncias. Já do Rio Grande do Sul, exatamente. Exatamente, do estado do Rio Grande do Sul. Ele só governou por 2 anos. 2 anos depois, com a questão do café com leite lá, ele concorreu a presidente, mas aí já é uma outra história. Então chegamos bem a um bom termo, né? Para vocês entenderem como é que era como é que transitava essa peleia. O Dorotel, ele foi tão bom, ele ficou tão bem ajustado, e o Getúlio, uma pessoa tão bem respeitada, que nunca mais, depois desta revolução, gaúcho pegou em arma para lutar contra gaúcho. Mas tanto que eu uso este lenço aqui, é o lenço carijó, com as duas cores, o vermelho e o branco. Se uniram os gaúchos e nunca... Pontos de vistas diferentes, posições diferentes, mas tudo resolvido no campo da diplomacia. Cores do ferro carril, vermelho e branco. E do internacional, né? E do internacional, claro. Mas só para lembrar que ali, naquela paz de Pedras Altas, quando o representante do poder central, do governo federal, que era o general Setembrino de Carvalho, juntou assisistas e borgistas, então estava de um lado toda a ala dos maragatos e a ala dos chimangos, onde estava o grande general o Leão do Caverá, que saiu com essa pérola quando o Setembrino de Carvalho disse: bueno, afinal, por que vocês peleiam tanto, brigam tanto? E aí levantou-se o Honório Lemes e disse esta frase: nós peleamos porque queremos leis que governem homens e não homens que governem leis. Nós não estamos mais ou menos nesse mais ou menos a mesma coisa, é verdade. Exatamente, exatamente. Passam-se. Não estou aqui dizendo que eu tenho que fazer uma revolução. Bueno, se tiver que ser, fizemos. Mas, por exemplo, fazer uma revolução, demonstrar para o povo essa condição, que foi há 100 anos atrás. E esse tipo de conhecimento, isso aí que é importante, né, de as pessoas saberem. A maioria hoje pega a população nem sabe quem foi o Honório Lemos, quem foi, entendeu? Eu acho que esse discernimento é que falta, porque falta conhecimento. Eu sempre digo assim, Dorotel, que a vida ensina muitas coisas na gente, a progredir, a prosperar, a subir na vida, se tu tiver o conhecimento, tiver o entendimento,
E aí, tu tendo conhecimento e o discernimento e o entendimento, tu tem o discernimento para tomar as tuas ações. Isso aí. Se tu não tem isso aí tu acaba fazendo o quê? Elegendo essas Tudo é uma coisas. trilogia, né? Uma trilogia. Liberdade, igualdade e humanidade. Exatamente. Discernimento, Conhecimento, entendimento e discernimento. Isso é o que nos diferencia dos demais animais. Com certeza. O livre-arbítrio. Só o homem é o único animal que tem o livre-arbítrio. Me diz uma coisa, Tem senhor. usado tão mal. Depois dessa peleia aqui dos maragatos chimangos, vamos à nossa peleia mais moderna. Então tu sai do Uruguaiana, tu entra na Zero Hora, tu anda por vários recantos do Brasil, como jornalista, como repórter, e aí tu começa os teus programas de rádio e de televisão. Como é que foi isso aí? Eu comecei E onde é que tu estás agora? Eu comecei na Guaíba, lá rapidamente, passei na Guaíba, né, só não trabalhei na Gaúcha. Certo. Tive convite, tá, mas meu propósito era outro. Tal. Sim. Então eu trabalhei na Guaíba, na Rádio Guaíba, com o Flávio Alcaraz Gomes, do Rod Streck, programa Agora, que eu participo agora atualmente ainda com o Guilherme Balgar. E atualmente eu sou escritor, né? Eu tenho 4 livros publicados e tu recebe meus textos. Eu tenho aquele texto, ele vai para mais de 10 mil pessoas no país inteiro. Maravilhoso. E por aqueles textos, na verdade, assim, os meus textos são muito críticos, né? Sim. Do momento que nós vivemos. Porque eu acho que nós temos que assumir posição, apesar de hoje ser complicado tu opinar. Nós estamos num processo de que aqueles que disseram que salvaram a democracia nos estão oprimindo. Oprimindo, exatamente. Né? Aqueles que dizem que lutavam pela democracia estão tirando a nossa liberdade. Assumiram o poder e estão fazendo outra coisa. Fazem exatamente o contrário. Então é aquela história, né? Acuse-os do que você é, faça o que eu ia dizer. O que você faz. Né? Então, esta dicotomia que nos está levando para o buraco. E eu sempre digo assim, eu vou ter essa oportunidade, eu vou dizer, vamos abrir os olhos, porque se nós perdermos o trem da história, nós nunca mais vamos recuperar. Antes que a boca de um fuzil não te consinta a falar jamais. Quem dizia isso aí era o grande deputado gaúcho, que foi o primeiro apresentador de rádio de programa regionalista aqui, que era nosso deputado, Lauro Rodrigues. Lauro Rodrigues. Aí um dos secretário de deles, turismo do estado. Lauro Rodrigues, não, aquele era outro Lauro. Lauro Rodrigues. Lauro Rodrigues está. Tu está falando do outro Lauro, do Lauro Rodrigues, que foi deputado estadual. Não conseguiu o federal e morreu afogado ali aqui em Triunfo, ali na instância dele. Mas os teus programas? Tá, hoje eu já tenho o canal 6 da NET, eu estou com um programa há 23 anos lá, que é Economia e Desenvolvimento, né? Eu acho que tu já participaste do meu programa. Sim, já fui várias vezes. Então, hoje, por exemplo, a internet, ela de certa maneira, porque antigamente nós tínhamos canais abertos e não havia concorrência da internet. Certo. Então, os canais abertos, o Câmera 2, por exemplo, da Guaíba, que fiquei 5 anos com o Clóvis Duarte, era um programa que tinha uma audiência naquele tempo, eu lembro, eu era 80%. Eu era ouvinte. Porque a Guaíba, a TV Guaíba, o Renato Ribeiro tinha adquirido a Calda Júnior e tal, e o Clóvis Duarte, muito perto, cara, um cara espetacular, adorei o Clóvis Duarte, trabalhei com ele, lamentavelmente o Clóvis nos deixou. O Clóvis tinha uma visão empresarial, era um jornalista, ele não era jornalista, era um professor unificado. Era empreendedor. Ele é um biólogo, ele é professor de biologia, mas ele tinha uma visão, ele se comunicava, o melhor comunicador que eu conheci, o Clóvis Duarte. Aprendi muito com ele. Então o Clóvis chegou no Renato Ribeiro, presidente da Guaíba, da Calda Júnior, e disse: doutor Renato, a Guaíba só passa documentário, não tem nada aqui. Nós temos os canais, a Bandeirantes, o SBT, a RBS, que é da Globo e tal, todos eles ligados a redes nacionais. De noite não tem nada local. Me dá um ano aí que eu vou fazer, eu vou recuperar a Guaíba. Aí ele pegou o Câmera 2 e foi. Foi sucesso. Sucesso absoluto, nós tínhamos mais de 80%. Eu não podia sair na rua. Minha mulher dizia assim: não, deixa aqui, eu preciso fazer compra lá, mas tu vai lá, demora 3 horas. Dava autógrafo, fazia tudo isso. Dá uma olhada. Que maravilha. Então, é uma coisa que ensinou muito a gente, né? E nos fez também pesar a responsabilidade de opinar. Porque opinião hoje, tem muita gente dando opinião, mas gente que não tem fundamento. Muita gente comprando gato por lebre. Eu diria que tem muita gente dando palpite. Exatamente, então eu digo assim, aqui, ó, esse aqui é colorado, tu é colorado também, né? Não que eu queira me exibir. Eu gosto tanto do vermelho que eu sou maragato, colorado e ex-comunista. Bom, parabéns pelo último, viu? O último mostrou que tu tem discernimento. Mas viu, então assim, eu digo assim, ó, esse negócio de opinar, esse negócio de tomar ação, toda ação humana, ela não, se tu vai tomar uma, por exemplo, votar,
é a coisa mais sagrada que tem. Porque se tu é gremista, se eu sou gremista e tu é colorado, não importa se tu é colorado, nós podemos ser amigos. Claro, rapaz. A tua decisão... Eu sou do tempo que eu sentava junto com... Claro. Eu errava as entradas lá no Beira-Rio e sentava junto com a torcida do Grêmio, de colorado não dava nada. Naquele tempo não havia divisão de torcidas. Não tinha. Então eu digo o seguinte, olha, quer ser colorado, vai ser colorado. Agora, o dia que tu, né, com o teu voto, vai atuar também de forma a prejudicar a minha vida, aí eu tenho que contestar. Aí eu tenho que... Pô, vem cá, tia, olha aqui, uma eleição, tu não vai fazer só pra ti. Não é uma decisão que vai só ser o pessoal tua. É uma coisa coletiva. Então nós temos que pensar muito quando nós vamos pensar a questão de escolher nossos líderes. Bueno, e aí tu avança depois do Câmara 2 e vai pra onde? Bom, no Câmara 2 aí fui para a RBS, trabalhei na RBS há algum tempo, 2 anos, fiz um Bom Dia Rio Grande, muito tempo, e o Jornal do Almoço um tempo lá que aí entrou o Zalanzinha Martins, Sim. O Zalanzinha estava começando lá na RBS, e aí eu fiquei no Bom Dia Rio Grande. Aí do Bom Dia Rio Grande eu frequentei a TVE, tive um programa na TVE com o Brito se elegeu governador, era muito amigo. Aliás, o Brito é cria minha. O Antônio, um dia desse eu vou te contar umas histórias do... Vamos saber. O Brito é cria minha. Então, aí o Brito se elegeu governador, disse, ó, Silvio, vai pra TVE lá, me deu um programa na TVE, fui na Bandeirantes, TVE, Rádio, Bandeirantes também. Então eu trabalhei em todos os veículos aqui e nesses jornais do Rio e São Paulo também, né? Quer dizer, tem essa experiência toda que me permitiu, o jornalismo permitia isso. Mas então, e agora? Bom, agora eu estou com esse canal de televisão aí e tal, e sobretudo, viu, o que me dá muito prazer é esses textos que eu estou fazendo. E alguns vídeos que eu te mando sempre, de 1 minuto, Certo. né, e que tem um retorno enorme. Eu agora estou indo para Brasília no mês que vem, fazer palestra para 5.600 maçons da região toda ali do Centro-Oeste. Perfeito. Por causa dos textos. Que maravilha. Né? Então, tu dá opinião fundamentada e mostrando, né, saída, mostrando que nós estamos no caminho errado, mostrando um caminho certo. Qual é o caminho certo? Eu sempre digo, Dorotel, o caminho certo é aquele que faz com que o modelo político e econômico estejam em sintonia com a natureza do homem, que é a liberdade. E a serviço de todos. E a serviço de todos. E só tem um, né? Democracia com liberdade. Bem diferente. E, bueno, e nessas mídias sociais, então, tu atua mandando esse material que nós recebemos, e tu tem feito um trabalho também numa televisão que tem aí, que é a RDC digital, TV. RDC. RDC TV. Lá tem um programa chamado Atividade, que é do José Silvas, Sim. que eu participo. Até hoje era para estar lá, hoje, como eu estou aqui, não estou lá, porque é um programa mesmo horário. E ele viaja, então eu sempre faço programa. Então eu faço e realmente tem um grande retorno, né? E a Guaíba... Porque a RDC hoje é considerada a televisão digital maior do sul do Brasil. É, do sul do Brasil. E agora está se expandindo cada vez mais. Tem um bom retorno. E na Rádio Guaíba, eu tenho participado dos programas da Rádio Guaíba também. Como tu vai lá também, seguidamente. Também, nós agradecemos, evidentemente, a presença de vocês os dois. Acho que foi excelente essa prosa aqui. Agradecemos aos nossos patrocinadores. Vinho Lanceiro Negro, sabor da história gaúcha nos restaurantes e supermercados que também vendem cultura. Que a Serra Gaúcha produz as melhores uvas para vinho, todo mundo já sabe. Mas a Merello e Companhia mandou produzir, vindo de lá, os vinhos Lanceiro Negro, Cabernet Sauvignon, Merlot e esta joia que é a Espumante. Então, vinhos Lanceiro Negro, sabor da história gaúcha nos melhores supermercados, restaurantes e bares do nosso estado. Agradecemos a Werneck Móveis Rurais, ali de Viamão, o tropeiro de Viamão. Quiser comprar, vender a tua chácara, teu sítio, tua estância, tua fazenda, tem que ligar ou entra no digita aí Werneck Imóveis e vai saber tudo o que acontece lá, porque é com ele o lance. Eu, inclusive, estou vendendo uma propriedade que nós temos pela Werneck Imóveis. Produtos artesanais, Cavaleiros Farroupilhas, cachaça, faca numerada e certificada para tuas próximas gerações, com couro, uma bainha de couro cru feita lindíssima. E nós temos ainda a cachaça Cavaleiro Farroupilha e a churrasquita, a churrasqueira dos Cavaleiros Farroupilhas, que assa até 5 kg de carne com 1 kg de carvão, algo notável. Tudo uma produção artesanal para as finalidades socioeconômicas, culturais e turísticas do Instituto Cavaleiros Farroupilhas. Nós interpretamos na abertura do nosso programa de Luiz Coronel os poemas, depois eu cantei a afirmação do Júlio e João Machado e Colorada de Aparício Silva Rilo e Mário Bárbara Dornelles. Fico devendo para vocês
Horizonte Perdido, que começa assim: nada muda nessa terra desde há muito sem norte, mas parece uma tapera atirada à própria sorte. Muito obrigado e até quarta-feira que vem, nesse mesmo dia, neste mesmo horário, aqui no Fermata, o café que até Cusco pode vir aqui tomar café, né? Não tem problema nenhum, e que sempre vai estar levando para vocês os melhores convidados, as melhores prosas, as melhores fatias da poesia regionalista gaúcho e o nosso canto, para não nos anularmos como cantor e compositor. Graças e até a semana que vem, se o patrão lá de riba assim nos permitir.